Olá, amigos de Ideal Espírita. Aqui é o palestrante Aloísio Rocha, da cidade de Atibaia, São Paulo. Nossa proposta para falar para vocês é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5 desse Evangelho. Então, lá nós temos a figura de Allan Kardec, que todos nós já conhecemos, e temos esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E começa assim, eu vou até ler um trechinho, para que a gente possa se contextualizar. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, e também está em Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21, e 24 e 25. Mas antes da gente falar sobre a bem-aventurança de Jesus, vamos saber o que significa a palavra aflito. Fomos buscar lá no dicionário e tem o seguinte significado. Aflito é aquele que expressa ou sente aflição, que está angustiado, preocupado, que tem ansiedade e está agoniado. Ora, se nós formos levar ao pé da letra o ensino que está no dicionário, vamos chegar à conclusão de que toda a humanidade aqui da Terra, quando desencarnar, vai para o reino do céu. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Nós sabemos que não. A gente sabia que ele falava por parábolas, usava de alegorias, metáforas, figuras de linguagem. E esse é mais um exemplo. Então, não são todas as pessoas que sofrem aflição que vão para o reino do céu. Porque ele disse assim, bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que choram, porque deles é o reino dos céus. Mas afinal, quem são esses aflitos a quem Jesus se refere nas suas bem-aventuranças? Na verdade, são as pessoas que passam necessidades, privações, passam pelos rigores da vida, passam por provações e às vezes até expiações, mas com grande detalhe, sem se queixarem, sem se revoltarem contra Deus ou contra quem quer que seja, e aceitam todas essas dificuldades de forma resignada. Mas vejam, aceitar de forma resignada não significa ficar de braços cruzados, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos, e também nos deu a inteligência, para que nós pudéssemos procurar uma saída para as dificuldades que nos são apresentadas. Eu me recordo aqui do nosso querido e saudoso Dr. Reinaldo Leite, que foi um dos maiores oradores espíritas que eu conheci e tive a primazia de fazer parte de sua equipe. O acompanhei em algumas palestras na cidade de São Paulo, ele que fazia palestras no mundo todo, então eu o acompanhei em algumas palestras na cidade de São Paulo. E a sua mentora espiritual, a Soror Maria Angélica, passou para ele e ele nos passou isso numa palestra. Ele disse que a aflição ela também tem o seu lado positivo. Até então não sabia disso. Ele citou 3 exemplos. Quando eu faço um curso, seja ele de informática, uma faculdade, por exemplo, eu termino esse curso, eu fico aflito para conseguir o certificado de conclusão, o diploma. Ou, se eu estou noivo, comprei uma casa, mobiliei a casa e fico aflito para casar. Casei-me. Então minha esposa fica grávida e nós ficamos então aflitos para ver a hora do neném nascer. Então esse é um tipo de aflição positiva e foi nesse sentido que Jesus se referiu quando disse bem-aventurados os aflitos. Kardec, nesse capítulo 5, ele fala sobre as causas atuais das aflições e ele cita também aqui casos de pais que se arrependem por não terem educado seus filhos de forma adequada. Então, cabe aos pais dar educação aos seus filhos, mas a educação não se restringe apenas àquela da escola, ou mesmo um curso de informática, como a gente citou agora há pouco, mas também cabe a educação
espiritual. E muitos pais, muitas mães negligenciam nessa área. Aí os filhos crescem, vão dar problemas, vão ter problemas com a justiça, com a polícia, e os pais então acabam se arrependendo. Então, nós temos também aqui em Kardec as causas anteriores das aflições. Aí, a gente que é espírita sabe muito bem que temos a reencarnação. Ora, se não encontramos uma explicação para uma dificuldade que estamos passando agora, então certamente nós causamos essa situação em uma outra vivência, em uma outra existência, em uma outra encarnação. Nós temos aí exemplo de perdas de entes queridos, também os acidentes, os reveses da fortuna. Muitas vezes acontece um acidente conosco, a gente não sabe por que aconteceu aquilo conosco. Às vezes é coisa do passado que nós provocamos e temos de passar. Também os reveses da fortuna. Eu sou rico, por exemplo, e aí muda a moeda, muda a economia, eu perco todo o meu dinheiro e viro pobre. Então, por que eu passo por essa provação? Muito provavelmente porque não soube usar bem o dinheiro, seja nesta ou em outra encarnação. Também os flagelos naturais, os terremotos, os maremotos e os tsunamis e coisas assim. Por que pessoas desencarnam dessa forma? Por que existem pessoas que nascem com enfermidades? Por que uns nascem sãos e outros doentes? Por que isso? Então, tudo isso se explica pela reencarnação. Nós sabemos que temos outras vivências e, então, aquilo que nós fazemos, nós vamos ter o resultado. Numa mesma família, por exemplo, nós temos pessoas que são desgraçadas, nada dá certo para elas. E temos outras que são favorecidas. Por que isso? Se formos levar ao pé da letra, Deus estaria sendo injusto, mas de injustiça não tem nada, nós sabemos disso. Acontece que todos nós passamos pela lei de causa e efeito. Porque uma criança acaba desencarnando bem jovem, com 6 meses, 1 ano, e outros vivem tantos anos aí na corrupção, prejudicando as pessoas, roubando, matando. Por que isso acontece? Então, tudo isso se explica pela lei pela reencarnação e também sabemos das consequências. Então, a doutrina espírita nos explica isso, fala sobre a reencarnação, que é uma realidade. Então, nós temos aí que a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é inerente a todos nós aqui na Terra. Não existe pessoa que não passe por ela. Seja rico, pobre, bonito, feio, gordo ou magro, não interessa. Todos nós passamos por ela. Ou seja, se fizermos o bem, vamos receber o bem. Se fizermos o mal, vamos também receber o mal. Às vezes, eu posso fazer o mal e não ser punido. De repente, eu cometo um crime e ninguém viu, ninguém sabe. Então, pelas leis humanas, eu passo batido. Eu não sou punido, mas eu não escapo da lei divina, não escapo da lei de causa e efeito. Bem, o Pai Celestial, ele é justo, bom e onipotente. Então, ele não permite que nós passemos por situações que nós sejamos injustiçados, tá? E falando da lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos diante dela, nós temos aí que a lei de causa e efeito, ela está presente tanto no mundo material como também no mundo espiritual. E muita gente confunde com a lei de ação e reação. A diferença entre as duas é que a lei de ação e reação ela está presente apenas no mundo material. Ou seja, é a terceira lei de Newton, enquanto que a lei de causa e efeito está presente nos mundos material e espiritual. E dela, como eu disse, ninguém escapa. Bem, essa lei de causa e efeito, ela não tem um caráter punitivo, e sim educativo. Muita gente pensa que veio para punir. Não, não é. Ela veio para educar, porque se eu erro, então eu tenho uma oportunidade de corrigir o meu erro. Corrigindo o meu erro, eu vou aprender e não vou cometer mais esse erro. E isso se chama educação. Então, essa lei de causa e efeito não tem nada de punição, e sim educação, tá?
E se vocês quiserem, eu passo aqui uma dica de um livro que está diretamente ligado a esse tema, Bem-aventurados os aflitos, o livro Apenas uma Sombra de Mulher, de Fernando Duó. Vocês podem encontrar na internet. E nessa história aí, o Espírito explica vamos colocar entre aspas aí, as injustiças que ele passou, mas a gente sabe que de injustiça não tem nada. É um livro muito interessante e ele aceita resignadamente todas as situações que ele passou, né? Bem, então assim a gente lembra também que no capítulo 5 nós temos no item 18 o item bem sofrer e mal sofrer. O Espírito Lacordaire nos passa a mensagem de bem sofrer e mal sofrer. Ou seja, é aquilo que nós falamos, sofrer resignadamente ou não. Se eu não souber sofrer, ficar reclamando contra Deus e contra todos, então esse sofrimento não terá validade quando eu desencarnar. Para a espiritualidade não terá validade nenhuma, porque eu me revoltei. Por outro lado, se eu aceito de forma resignada, então esse sofrimento ele será contado quando nós partirmos para o plano espiritual. Lembrando que de forma resignada não significa que eu tenha de ficar de braços cruzados, de jeito nenhum. Por isso que Deus nos deu o dom da vida, nos deu a inteligência e também o livre-arbítrio para que nós procuremos uma saída. Se eu fico doente, eu não vou ficar esperando me curar sozinho. Eu tenho que procurar um médico, eu tenho de ir a um pronto-socorro, uma farmácia, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu passo por uma dificuldade, eu tenho de usar todos os meios para vencer essa dificuldade. E isso não significa que eu tenho que ficar de braços cruzados. Resignadamente significa você não se revoltar contra Deus e contra todos. E nessa crise que estamos vivenciando, na pandemia do Covid-19, o coronavírus, eu tenho visto muita gente nas redes sociais brigando, às vezes até rompendo amizades por questões filosóficas, questões ideológicas e às vezes até religiosas também, porque a pessoa não aceita que você tenha uma opinião contrária à dela. Então, a dica que eu dou é de que nós utilizemos bem esse tempo de quarentena para estudar. A doutrina espírita exige estudo, então peguemos os livros da codificação kardeciana, peguemos os livros de estudo, como os do Divaldo, do Chico Xavier, e estudemos. Vamos aproveitar esse tempo para fazer coisas boas. Vamos ajudar o próximo. Mesmo sem sair de casa, eu posso ajudar o próximo. Eu posso emitir uma vibração. Posso fazer um depósito para uma instituição de caridade, por exemplo. Uma coisa nesse sentido. Utilizemos bem o nosso tempo para a prática do amor e da caridade que Jesus tanto nos ensinou. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha auxiliado aí a todos vocês, que vocês tenham muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita energia positiva e muita proteção. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e voltaremos assim que Deus permitir. Até mais.